tema importante também, que promete aí muita discussão, é que o relatório que regulamenta a reforma tributária ele foi apresentado na Câmara. O grupo de trabalho inclui ali cobrança de imposto seletivo sobre jogos de azar e carros elétricos. O texto ele ainda traz inovações, como um desconto maior na tributação do setor de construção civil, benefício para nanoempreendedores e ajuste em cobrança sobre minério e petróleo. São 335 páginas, 511 artigos. O texto foi apresentado ali, mantendo todas as regras para a devolução do imposto para as pessoas mais pobres, o chamado cashback, inclusive para água, esgoto e energia. O grupo de trabalho não incluiu a carne entre os itens previstos para ter alíquota zero. A justificativa é que a inclusão da proteína poderia causar impacto no aumento de cerca de 0,57% na alíquota média. Os deputados, inclusive, estão estimando que essa alíquota média deve ser menor do que os 26,5% que foi estimado pelo Ministério da Fazenda. No entanto, o valor final da alíquota só vai ser conhecido depois da implementação da reforma tributária e do período de testes. Bom, inclusive, o presidente Lula pediu também ao Congresso que o projeto da reforma tributária ele tramite, então, com uma urgência constitucional. O que seria, essa urgência, ela permite, então, que o texto ele vá direto ao plenário sem precisar passar pelas comissões. Isso acaba trazendo ali muito mais agilidade para a votação em plenário, para apreciação em plenário do texto. A mensagem, na prática, é justamente ali um aceno do governo ao presidente da Câmara, Arthur Lira, indicando que está de acordo em dar celeridade à votação da primeira parte desta regulamentação e votar, então, de fato, antes do recesso parlamentar. Arthur Lira pretende utilizar este segundo semestre do ano de 2024 para tentar concentrar todos os esforços, então, no texto da segunda parte da regulamentação da reforma tributária, que define as normas de gestão dos novos tributos. E setores que acabaram não sendo atendidos na regulamentação da reforma tributária estão buscando alterações no texto durante a votação na Câmara. O relatório deve ser debatido com líderes e bancadas antes da votação na próxima semana. Pontos de atenção incluem as carnes na cesta básica, a retirada de bebidas açucaradas da lista do imposto seletivo e o aumento dos descontos para a construção civil. Os parlamentares também defendem maior cashback para contas de luz, de água e de gás. Paula, imposto seletivo, esse foi o tema mais debatido, mais discutido após a apresentação desse relatório da reforma tributária, principalmente por conta da inclusão de alguns setores, da exclusão de outros setores, principalmente que poderiam ser colocados ali como prejudiciais ou como que pudessem trazer algum tipo de prejuízo para a vida da população ou até mesmo para a saúde da população. Então esse imposto seletivo acabou sendo muito debatido e muita gente acabou não ficando satisfeita, principalmente com a inclusão de alguns pontos muito importantes e principalmente foi bastante discutido a exclusão de armas em relação ao imposto seletivo. Muita gente queria que armamentos tivessem um imposto diferenciado, tivessem uma tributação majorada, mas acabou ficando de fora. Enquanto os próprios veículos elétricos, que eram tidos ali como verdes, como veículos que contribuíam para o meio ambiente, que eram alternativas aos combustíveis fósseis, os veículos elétricos acabaram entrando no imposto seletivo. Então, muita coisa foi discutida e, interessante, desagradou mais do que agradou. Felipe, até já era esperado, até porque é uma tramitação muito importante e num curto prazo de tempo, envolve muitos setores. Ali, eu tenho conversado muito sobre esse tema com, inclusive, especialistas, advogados tributaristas que colocam ali, de fato,
o quanto essa pressa, vamos dizer assim, inclusive liderada ali, não à toa pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, né, em deixar este legado, é o último ano aí de Arthur Lira, a pressa não é por acaso, porém, é um ponto ali muito sensível, porque são discussões muito amplas, muito complexas, que vão mudar todo um regimento tributário brasileiro, e deveria, né, ter ali mais tempo, mais margem de discussão, mais audiências públicas de discussão, né? Há uma grande reclamação por parte, inclusive, de muitos destes setores que estão ali, sendo ali colocados, né, neste imposto seletivo. Só para a gente relembrar aqui o nome especificamente, né? Antigamente a gente falava muito imposto do pecado, foi mudado para imposto seletivo, mas o intuito deste imposto seletivo seria trazer ali uma alíquota maior, né, como uma punição, vamos dizer assim, ou para tentar diminuir uma conscientização da população em consumir menos estes produtos. Exemplo, refrigerantes. Eles estão dentro do imposto seletivo. Apesar do açúcar estar na cesta básica com uma alíquota zero, o que é meio que contraditório. Até porque ali o imposto seletivo ele tem um caráter de tentar ali diminuir talvez ou taxar mais, né, alguns produtos que são tidos como ruins ou ruins para o meio ambiente, como muitos colocam, mas que são também necessários. Por exemplo, combustíveis, por exemplo, petróleo que está lá, cigarros, enfim, né? Tem os jogos de azar que são todos colocados. E aí tem uma grande discussão e há uma grande divergência também de opiniões, porque cada um dos seus setores estão ali se defendendo, mas tem ali, por exemplo, algo que tem descontentado muito e eu tenho visto bastante, né? Ouvido muito a repercussão que principalmente em colocar ali aeronaves, foi retirado dos caminhões também, isso é um ponto importante para ser colocado, mas ali por conta, né, tem os veículos elétricos também sendo colocados ali no meio desse imposto seletivo. Pois ora, o imposto seletivo ele não seria então de fato para punir, né, teoricamente, o que é prejudicial ao meio ambiente? Por que colocar os carros elétricos ali no meio disso? Acaba mostrando que é arrecadatório, não é arrecadatório? São muitas dúvidas e muitas discussões. E o que muitos especialistas têm colocado é o seguinte: poxa, a reforma tributária, ela demorou décadas, mais de 30 anos de fato, né, para ser votada a PEC da reforma tributária no ano passado. Agora, a regulamentação, que depende muito, né, a eficácia dessa reforma, ela só vai existir de fato por conta agora dessas discussões e da regulamentação. Se a gente continuar praticamente, né, com o mesmo modelo, só chamamos um novo imposto de um único nome, mas tem as exceções, tem ali setores que vão ser privilegiados, setores que não vão ser privilegiados, ou seja, o intuito da reforma era um e a gente continua percebendo que o lobby e que a força política, ela deixa ali alguns pontos ainda iguais ao que estavam agora anteriormente. É muita discussão. Eu ouvi aqui muitos especialistas colocando por que essa pressa, sendo que a vigência, né, o início do período de transação ali, de colocar em prática mesmo o projeto de transição, seria e será somente em 2026. Mas a pressa por conta de questões políticas. E esse aceno do Lula em pedir, viu, Felipe, colocando urgência nisso, é porque ele está dando um aceno, talvez, ali para o Arthur Lira, num momento ali de que ele vai voltar a precisar reconstruir o capital político dele também dentro do Legislativo, justamente, né, depois do desgaste que teve com o Arthur Lira, para que o Arthur Lira consiga, de fato, então, ter essa marca tão importante aí no legado que ele quer deixar durante essa presidência dele. Arthur Lira quer que essa reforma seja de fato aprovada. Muitos especialistas têm colocado que, olha só, foram diversas audiências públicas realizadas neste curto período de tempo. Vale só lembrar que o governo, ele mandou o projeto e ficou um mês parado até que o grupo de trabalho fosse formado. E esse grupo de trabalho foi formado por indicação própria e pessoal do Arthur Lira, os deputados que trabalharam nesse grupo de trabalho. Isso é um ponto. Segundo ponto também muito importante é que ali, segundo informações de bastidores, tiveram dias ali que os deputados fizeram mais de 60 reuniões, puseram ali nas audiências públicas
várias pessoas, representantes de setores para falar com 5 minutos, num tema muito amplo. De fato, né, ouviram ali a sociedade, os setores, né? Daria para falar que esse texto apresentado agora, ele está atendendo os anseios também dos setores que ali não foram ouvidos, de fato? São muitas informações, viu, Felipe? Eu fiz o meu dever de casa, inclusive até conversei com fontes minhas, deputados federais dentro ali da Câmara, para entender até mesmo uma possibilidade de uma notícia que foi levantada pelo Brasil Journal. Vamos dar aqui, né, a fonte. O Brasil Journal, ele diz, inclusive, que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele teria proibido a apresentação de emendas ao projeto dessa reforma na votação ao plenário. Vamos dizer que o Arthur Lira nega, ele fala que não é verdade, ele não fez essa proibição. O próprio Brasil Journal, ele cita que o Arthur Lira refugou isso e não diz que fez esse tipo de pontuação, né? Mas há informações, sim, de bastidores de que há um acordo, talvez de cavalheiros ali, entre os principais partidos, que não há intenção de fazer nenhum tipo de emenda ao projeto na hora da votação em plenário. Ô Paula, você falou as emendas ao projeto, mas tem um ponto muito importante que são as emendas parlamentares. E a gente trouxe aqui no começo da semana que essa semana seria recorde de liberação de emendas. Inclusive o governo chegou a pagar 4 bilhões e 200 milhões em emendas num único dia dessa semana, o que também acaba ajudando a reforçar essa percepção de que o governo está tentando trazer novamente o Congresso mais para perto, está fazendo acenos, como você muito bem sinalizou ali, da questão do pedido de urgência, que seria um aceno à Lira para colocar a tramitação em urgência, para tirar das comissões e ir direto a plenário, fazer essa questão acelerar. Ou seja, são muitos acenos que a gente tem visto, principalmente para trazer mais celeridade à votação. E o ponto que você levantou é muito relevante, porque dá pressa. Depois de tanto tempo de discussão, não dá para esperar mais 10 dias, 20 dias, um mês, 2 meses para conseguir fazer essa votação, porque, evidentemente, os efeitos da reforma tributária só vão ser sentidos em alguns anos, né? Então, alguns meses talvez não sejam tão ruins assim de aguardar, principalmente quando existem tantas pessoas ainda com pontos de interrogação na cabeça em relação a essa condução. A gente falou aqui das alíquotas, né? Qual vai ser a alíquota? Só depois de implementada, só depois da fase de testes, mas os deputados falando, vai ficar abaixo de 26,5%. Por que esse número? O número é para não ter a maior alíquota do IVA do mundo, que é de 27%. Então já estão ajeitando ou ajustando os ponteiros para que não fique com o maior IVA do mundo e tenha esse carimbo de maior IVA do mundo. O Brasil não quer ter esse carimbo, que fique 0,1 ponto percentual abaixo. O Brasil não quer ter esse carimbo. A Câmara, o Senado, o Congresso brasileiro não quer ter essa pecha, não quer levar, né, esse diploma de aprovar o maior IVA do mundo. Ou seja, existem, né, alguns acenos que precisam ser feitos, existem algumas mudanças que precisam ser feitas e até mesmo essas contradições. Você levantou algumas e tem outras também. Você falou do açúcar, né, no refrigerante e também na cesta básica. Tem a questão dos ultraprocessados, comprovadamente, né, prejudiciais à saúde, mas que não entraram no imposto seletivo. Por quê? Porque atrapalharia ou traria consequências negativas para a população mais pobre, que é a que acaba consumindo os ultraprocessados, né? Existe, né, toda essa questão. Qual outra contradição? O Brasil, um grande exportador, que tem, né, a sua balança comercial sustentada com minério e petróleo, vai tributar minério e petróleo. E aí entra em toda uma discussão tributária, que eu estava até ouvindo alguns tributaristas, falaram o seguinte, a gente não pode exportar imposto. E aí, é uma regra internacional. É uma regra internacional, é uma regra de conduta internacional. E o Brasil vai exportar imposto porque tem aquele 1% a mais, né, no imposto seletivo em mineração e em petróleo. Ou seja,
tem muitas coisas que ainda precisam ser ali deglutidas pelos tributaristas, pelos próprios, né, especialistas do mercado, especialistas das próprias companhias, dos setores, e isso ainda está muito mal explicado. Exato, Felipe, tem muita discussão, né? Esse é o argumento, e esse acho que é o ponto principal, inclusive que os especialistas colocam, né? Não deveria, de fato, acontecer isso a toque de caixa, muito rapidamente, sem, de fato, ter ali, né, um olhar, uma lupa para todos estes pontos que foram modificados, que foram colocados, apresentados agora para este grupo de trabalho, principalmente como vai ser exportação de minério e petróleo, né? Maiores commodities que a gente mais exporta, e a gente vai exportar este tributo, porque é 1% a mais o imposto seletivo, né? Vamos entender aqui só para explicar. Tem lá se vai se definir ainda o IVA, que não está definido, e qualquer que seja essa carga, 25, 26, 27, qual for que seja, o imposto seletivo, estes setores, eles vão pagar sempre 1% a mais. E aí tem os exportadores. Isso é uma regra internacional. Como que vai ser, né? São muitas dúvidas, muitos questionamentos que deveriam ser feitos ali com responsabilidade, né? Com seriedade, para que realmente a gente tenha uma reforma tributária eficaz. E esta é a grande preocupação dos especialistas, dos setores e dos tributaristas, que argumentam justamente, né, que talvez este lado político, com essa pressa de Arthur Lira, do governo dando essa sinalização, emendas liberadas, dando essa sinalização para o Arthur Lira, sim, seja o pai, fique aí com este mérito no seu mandato, deixando este legado que você foi o grande ali, né, responsável pela aprovação dessa reforma tributária, pode custar caro no futuro da nossa economia. Ô Paula, e um outro ponto importante, né? Porque a gente não pode tirar uma percepção de que a reforma tributária ela estaria se desvirtuando. Ela deveria ser um sistema para facilitar a cobrança dos impostos, trazer mais competitividade, mais segurança jurídica, mais produtividade para o sistema empresarial brasileiro, mas ela está sendo conduzida de alguma forma que dá a impressão a muitas pessoas de que ela vai ter apenas caráter arrecadatório. Principalmente quando a gente fala dessa questão do petróleo, da mineração, do próprio veículo elétrico. Ora, se a gente está vendo que existe uma demanda muito grande por veículos elétricos, uma cada vez mais crescente a compra de veículos elétricos pela população, uma possível troca, né, de matriz energética, de matriz de veículos do combustão para elétrico, o governo não quer ficar. E não é é daqui para frente, quando a reforma tributária for completamente implementada. O governo não quer ficar sem abocanhar uma parte de tributos em relação à venda, à fabricação ou qualquer coisa que o valha em transações de veículos elétricos. Então, foi suscitada essa percepção de que, além, né, do core ali da reforma tributária, que é rever os tributos, trazer mais facilidade, trazer simplificação, tem sim um caráter muito forte arrecadatório. E o governo não quer abrir mão de arrecadação, ora, seja nesse mandato, no próximo mandato ou qualquer governo que venha à frente. Por isso, um lobby muito grande, por isso, uma sensação até mesmo ali de unanimidade e de unidade dos parlamentares em relação a isso. Exato, Felipe. É até o que eu disse ontem, né? Baseado no artigo ali de Zeina Latif, né? O Brasil é ingovernável. As reformas que deveriam ser prioridades, inclusive, né, da classe política, até porque o que hoje é oposição, amanhã é governo e vice-versa. A gente vê ali muitas questões que acabam sendo levadas, né, em consideração, não apenas ali para os interesses da população, mas para os interesses próprios dos nossos políticos. Bom, a gente segue agora aqui com o nosso último episódio da série.